Olá pessoal, bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui nas sextas-feiras do Instituto Martyn Lloyd-Jones. É uma alegria ter você aqui conosco, sejam bem-vindos para esse momento em que nós estaremos participando, batendo um papo sobre missão urbana, tá bom? É uma alegria ter você aqui e eu quero convidar você nesse momento a convidar outras pessoas a participarem conosco desta live, tá? Tanto você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, online, como também você que estará nos assistindo no IGTV. Você pode compartilhar esta live com outras pessoas, tá? Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, eu estarei chamando o pastor Charles, que já está aqui conosco na live, tá bom? Estarei chamando, mas eu quero dar esse tempo, esses 2 minutos aqui iniciais, para que você possa convidar um amigo a participar conosco desta live logo agora pela manhã às 10 horas, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre missão urbana. Então aqui embaixo nós temos uma navinha direcionada para a lateral. Você pode clicar nesta nave, tá? E ali escolher 10 a 15 pessoas e concluir. E essas pessoas vão participar conosco aqui na live, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ouvindo esta bela canção aqui do Paulo César Baru com o Grupo Logos. Calmo, sereno e tranquilo, né? É a maneira que nós ficaremos aqui, ou melhor, ao sentir a voz do Senhor, né? Então eu convido você a convidar outras pessoas a participarem conosco aqui na live, tá bom? Clica aí, vamos convidar o pessoal para que a gente possa estar batendo papo, todo mundo juntos. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Daqui a pouquinho falando sobre missão urbana, levando a cidade para a glória de Deus. Estou convidando o meu pessoal aqui. Você pode ir convidando seus amigos também, tá bom? A participarem conosco. Vocês clicam aqui na via embaixo e vai direcionando o convite para o pessoal, tá? A paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Maravilha! Para vocês que já estão conosco aqui na live, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Nós estamos iniciando então aqui o nosso projeto de live todas as sextas-feiras, as sextas teológicas aqui, né, no Instituto Martyn Lloyd-Jones. Então toda sexta pela manhã, com a graça de Deus, às 10 horas pela manhã, nós estaremos aqui refletindo, compartilhando um pouco sobre teologia, batendo um papo, conversando, né, sobre isso, é muito importante. E hoje nós estaremos então batendo um papo aqui com o professor Charles. Eu vou chamá-lo aqui já para que ele possa passar a live, tá bom? Para você que está entrando, que ainda não nos conhece, eu me chamo Herbert Barbosa, eu sou o professor e diretor aqui do Instituto. Professor Charles também é professor do Instituto aqui conosco, tá? E este é o momento onde nós podemos então bater este papo, dialogar, participar desta live, tá? Eu estou convidando aqui o pastor Charles, estou só aguardando ele aceitar para que a gente possa bater esse papo aqui. Missão urbana, levando a cidade para a glória de Deus. Quero convidar você que está entrando, convida aí mais umas 10, 15 pessoas a participarem conosco. Esse tema ele é muito relevante, tá bom? Para a nossa abordagem, principalmente no cumprimento da missão, né? Todos nós que estamos inseridos neste universo, tá? Olá, Adriana e Fabiano, sejam bem-vindos. Professor Charles, estou só aguardando o senhor atender, tá? Vou chamar de novo aqui. O senhor precisa só aceitar aí para participar conosco. Maravilha. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tranquilo? Melhor agora que estou falando com o senhor, né? Tá Com me Vossa ouvindo? Senhoria. Estou te ouvindo muito bem. É Deixa eu uma melhorar alegria aqui. É uma alegria para nós poder ter o senhor aqui conosco na live, né, batendo este papo logo cedo, sextou para a glória de Deus, e nós podemos sextar falando sobre um tema tão relevante, né,
sobre um tema tão importante na missão da igreja e na adoração também. E aí, é interessante toda essa abordagem. Eu quero dar para você bom dia, as boas-vindas, e eu gostaria de pedir que você se apresentasse um pouco para todas as pessoas que estão aqui conosco, tá? E para aquelas que vão estar assistindo também pelo IGTV, tá bom? Apresente-se para nós, professor, um pouquinho. Fala um pouco de Ok, bom ti, da tua dia. experiência, né? Beleza, bom dia, Herbert. Bom dia a todos que estão presentes aí na live, aqueles que também assistirão ela gravada depois no IGTV. Fica a nossa saudação, nosso abraço. Estou engajado em missões, trabalhando com organizações diferentes. Há quase 10 anos eu trabalho com a AIM, African Will and Mission, que é a Missão para o Interior da África, uma organização da Inglaterra, que tem escritórios de mobilização em todos os tanto transculturais em alguns países. E, oi, Tá me pode ouvindo? falar. Eu não sei Estou se te foi a minha ouvindo. internet ou foi a sua. Eu fiquei pausado para o senhor. A minha tá lá em cima, a questão do... Pode ser a minha, então. Mas é que deu uma É, pausa aqui para mim, mas pode continuar. Se vocês que estão aqui conosco, se vocês puderem dar um feedback, se foi a minha do professor, só para, se caso tenha sido a dele, para ele poder retornar só um pouquinho, uma fala ou outra coisa, tá bom? uhum, Pode avançar, professor. Pode ficar à ok. vontade. Então a gente tem trabalhado tanto com a questão da docência em teologia e com o serviço na igreja local, em relação ao pastorado, e há muitos anos já com a questão da obra missionária, tanto na perspectiva transcultural como na perspectiva de missões urbanas, em alguns projetos, parcerias, e há algum tempo para cá trabalhando com refugiados venezuelanos. Então, Deus tem nos dado o privilégio de poder servir no reino. Tudo que a gente entende que ministério não é hierarquia, não é posição, mas ministério é serviço, né? Justamente. Isso é muito importante, professor Charles, e nós ficamos felizes também porque o professor Charles ele é um dos docentes aqui no nosso curso de missões. No Instituto Martin Lloyd Jones, nós temos um curso de missões de 6 meses, duração de 6 meses, onde ali nós temos uma carga intensiva. É quase que uma especialização esse curso de missões, né? Ele é ofertado a título de capacitação e complementação, e o professor Charles ele é professor da área de tribos urbanas, né, dentro da estrutura do curso, com toda a sua experiência. Nós também temos caminhado, trilhado no estudo na missiologia, é uma área fantástica, amamos, e por isso, então, decidimos, nesta sexta, como a nossa segunda live aqui, tratar sobre missão urbana. E aí, professor, já quero iniciar a nossa fala aqui em cima da importância de nós estudarmos a missão urbana. Por que é importante nós estudarmos? Eu vou dar uma palhinha e o professor depois fala um pouco também sobre essa importância de estudar a missão urbana. Nós temos, de maneira muito significativa, um êxodo rural que ocorreu principalmente com muita força na década de 80, que fez com que muitas pessoas nos contextos mais interioranos do nosso país, né, nos estados, nas cidades, elas pudessem buscar as grandes metrópoles, né? E nesse sentido, apenas olhando para uma questão geopolítica ou geográfica, a gente percebe que aquilo que na década de 80 era uma porcentagem muito grande de pessoas habitando nos contextos mais interioranos, já não é mais hoje, né? Em pleno século XXI, já não é esta a realidade. E aí, quando a gente procura usar alguns dados, algumas estatísticas, a gente percebe que anteriormente você tinha cerca de 15%
ou 20% da população nacional, se tratando do Brasil, vivendo em ambientes urbanos. Hoje, depois de mais de 30 anos, nós temos basicamente quase que o inverso. Nós temos aí cerca de 70 a 75% da população vivendo em ambientes urbanos e a maioria, ou o restante, né, das 25% ali, vivendo em ambientes mais ruralizados ou interioranos. Isso se dá porque tanto ocorreu das pessoas buscarem as grandes metrópoles, como as influências das grandes metrópoles, da cidade, adentrarem as áreas mais ruralizadas, né? E aí, então, é um desafio para nós e se torna importante estudar a missão urbana, porque isso não está desatrelado da Bíblia. É o que nós vamos ver aqui. Deus não está aquém desta realidade. Deus não está fora desta mudança geográfica, né? E aí, óbvio, a gente não está preterindo aqui um campo de trabalho em detrimento de outro, mas nós estamos falando nesse momento de um contexto de missão urbana. Por isso que é importante estudar a missão urbana, porque a área urbanizada hoje, a cidade na sua organização, ela é um dos grandes desafios missionários que nós temos hoje em pleno século XXI. Né? E aí eu gostaria de ouvir também o professor falando um pouco nesse sentido do que vem a ser para o senhor também o que se configura como importante para a gente estudar a missão urbana. Bom, Herbert, eu gosto muito do conceito de Atos 1:8, quando a análise é feita por uma visão de simultaneidade, né? Como você bem falou, a gente não pode pensar na missão como um segmento ou como um setor de alcance em detrimento de outro. A gente tem que olhar a missão como um objetivo só, como um foco só, né, de alcance, entendendo que a gente tem que fazer aqui sem esquecer de lá, né, aquela questão da transculturalidade, parece que não sai da missão. Eu tenho que fazer no Brasil sem esquecer do exterior, eu tenho que fazer no interior sem esquecer dos grandes centros urbanos, eu tenho que entender que existe um crescimento das megalópolis, das metrópoles, crescimento urbano gigantesco, hoje no contexto ocidental, e isso também é extrato da Revolução Industrial, extrato daquilo que aconteceu no final do século XIX para o século XX, e depois no século XX, mais próximo dessa virada de século, nós chegamos aí a essa questão de estatística crescente de pessoas migrando para os centros urbanos. Então, hoje a gente tem grandes desafios nos centros urbanos, a igreja ela precisa olhar também aquela análise, eu gosto quando o Ronaldo Lidório fala de Mateus 24, do sermão profético lá, e ele usa a ideia do sermão profético de uma palavrinha grega que aparece no versículo 14, de ser testemunha em todas as nações, e ele usa aquela palavra oikonomê, né, que é a palavra que dá a ideia que de onde estiver um grupo humano, nós devemos, enquanto igreja, proclamar o evangelho. Então, se tiver gente na Lua, uma colônia de humanos na Lua, no curso de antropologia, ele até usa essa expressão, o objetivo da igreja se engajar numa missão de alcance a essas pessoas, principalmente aonde Cristo não foi anunciado, né? Então, existe essa fita métrica no Evangelho, e principalmente em uma teologia do Novo Testamento. Muito bom. E essa fala do professor, ela é interessante porque já começa a trabalhar e sugerir para nós uma outra pergunta, né? Será que a Bíblia ela aponta uma fundamentação, né, para fazer a missão urbana? E aí, quando a gente fala disso, nós precisamos, eu vou começar a trabalhar, e o professor depois pode ficar à vontade também, se quiser tocar nesses assuntos, uma fundamentação mais no contexto do Antigo Testamento. É óbvio, irmãos e amigos, não dá para a gente tratar em todo o aspecto da missão urbana em uma hora de live, né? Mas dá para a gente refletir bastante sobre determinadas perguntas. E uma grande pergunta é: existe uma fundamentação bíblica para se fazer a missão urbana? Ou ainda entendendo por quê, qual a importância? Está tudo dentro dessas perguntas.
as respostas que nós vamos promover aqui. Primeiro, a gente precisa entender que, de fato, a missão que nós temos para cumprir, ela não é e não deve ser reduzida à perspectiva somente da atividade evangelística. A atividade evangelística é um aspecto da missão que é macro, tá? Tudo que nós fazemos dentro daquela ideia até do catecismo de Westminster, que pergunta qual é o fim principal de todo homem? Glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Tudo que nós fazemos neste escopo também é missão. Nós temos só que tomar cuidado, porque às vezes nós reduzimos demais a perspectiva da missão e transformamos a missão numa atividade evangelística ou departamentalizada, tá? Isso é outra coisa. A missão é um escopo maior. E aí eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22 para entender a missão. Eu não posso entender a missão apenas como um aspecto salvífico de Gênesis capítulo 3, porque no que pese ser um grande tema, o aspecto soteriológico, existem muitas coisas na doutrina da criação que é missão e que muitas vezes a gente descredita, né? Com isso, eu estou trazendo aqui aqueles elementos que a gente até utiliza em sala de aula, do próprio Christopher Wright, o Michael Goheen, na ideia de ser missional. É entender aquela visão da criação, da queda, da redenção, a consumação, como tudo isso fazendo parte do escopo da missão. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, esta pergunta que é feita, existe uma fundamentação bíblica de missão urbana no Antigo Testamento? Sim, ela está pautada, sobretudo, na ideia da construção das civilizações, né? A construção dessas civilizações, ela é pautada por aquilo que a gente conhece como mandato cultural. A gente olha para a Bíblia no Antigo Testamento, a gente tem um mandato cultural, que são as ordens que Deus dá ao homem sobre áreas de responsabilidade na construção das civilizações. Quando Deus diz para o homem, sujeite a terra, quando Deus diz para o homem, governe, quando Deus diz para o homem, cuidar do ambiente em que ele está, desenvolver relações sociais, quando Deus cria a instituição da família, quando Deus vai dando parâmetros para o homem. Aquela ideia do que Deus fala para Adão, no contexto de Gênesis capítulo 2, já é um grande parâmetro de fundamentação para que toda civilização que viesse a surgir, ela pudesse estar pautada nas orientações divinas. E aí, óbvio, eu não vou fazer uma análise veterotestamentária, né? Uma palavra que a gente utiliza ali para o Antigo Testamento toda, porque o Antigo Testamento é muito grande. Mas, a partir de Gênesis capítulo 4, quando Caim ele já busca um ambiente de abrigo, a gente começa a perceber a inserção da cultura, que é o costume de valores dentro de uma sociedade, e nós temos também o surgimento da cidade, que é justamente o palco onde nós vamos perceber o desenvolvimento da missão urbana. Então, frente a tudo isso, nós já temos uma fundamentação desde Gênesis capítulo 4, tá? Para a gente começar a trilhar, começar a falar sobre missão urbana. Mas se tem algo muito interessante que nós podemos elencar no Antigo Testamento, são duas cidades que Deus usa como protótipo para poder manifestar a sua glória. Primeira cidade, posteriormente na progressividade da revelação, né? Nós sabemos que Deus vai se revelando ao homem e a história vai acontecendo. Deus vai usar a cidade de Jerusalém como aquilo que a gente chama como um protótipo do ideal de Deus, o Shalom de Deus, né? E, por um outro lado, nós temos a Babilônia como representante de uma cidade de oposição, tá? Embora nós não estamos trabalhando aqui com parâmetros perfeitos, ou seja, eu não estou dizendo que a cidade local de Jerusalém hoje é o espelho para que a gente olhe e perceba nela o Shalom de Deus. Eu estou dizendo que nesse momento do desenvolvimento da história, Deus usou a cidade de Jerusalém ou a formação da nação de Israel como protótipo do Shalom de Deus. E do outro lado, nós temos a Babilônia como representação de uma cidade que busca independência de Deus. Por isso que o nosso propósito é olhar a missão urbana como essa ideia do subtítulo aqui da live. Levar a cidade a refletir a glória de Deus. E para isso nós temos que trabalhar na cidade com esta visão bíblica teológica de que Deus se preocupa com ela em manifestar a sua glória nesses ambientes urbanos. Não sei se o professor quer falar algo sobre isso também, mas fica à vontade, professor Charles. Então, você tocou
ponto que eu acho importante a gente ressaltar aqui, que é a questão dos reducionismos. Esse reducionismo da missão à perspectiva salvífica, ele tem trazido outras implicações na pós-modernidade, com algumas teologias da missão que surgiram, inclusive aqui na Latinoamérica, né, na América Latina. A questão de, por exemplo, assistência social, o assistencialismo social como um bojo, como a missão na sua totalidade. Isso também é um outro extremo, né? A gente vai perceber a assistência social também no Antigo Testamento como parte da missão e dos mandatos criacionais, tanto o mandato cultural como o mandato social. É, isso no povo de Israel, questões de saneamento básico, na estruturação do povo, isso desde do êxodo no deserto até se estabelecer no território, na terra de Canaã, Jerusalém como capital ali nos reinos e tudo, havia toda uma questão de infraestrutura onde a forma como o povo lidava com aquela missão externava a glória de Deus para a cidade, e a cidade como esse ambiente onde o povo glorifica a Deus em várias esferas. Então, todo reducionismo, para mais ou para menos, seja em qual extremo ou polo ele esteja, ele é negativo para essa interpretação da missão, e você usou outra expressão que eu acho bem interessante, questão de uma visão progressiva da revelação, né? A revelação ela não é cíclica, ela é progressiva. Na Bíblia a gente vai perceber isso, e mesmo quem tem uma posição diferente dessa, né, não importa se a pessoa é aliancista ou se ela é dispensacionalista, ela vai encontrar referências dentro dessas visões no Antigo Testamento do papel da missão em relação à cidade. Muito bom. Basicamente isso. E dentro dessa ideia que o professor tocou aí do progressismo, nós precisamos entender que Deus, paulatinamente, ele vai orientando o seu povo como cumprir essa missão. Um grande aspecto de como que Deus faz isso é quando Deus elege Abraão, né? Deus escolhe Abraão para, consequentemente, formar a nação de Israel, sendo a nação de Israel a forma específica como Deus vai manifestar a sua glória. Lógico, é a forma específica, não é a forma exclusiva, né? É a forma específica porque a gente diz que é específico porque é o meio pelo qual Deus vai manifestar a glória entre as cidades do Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento nós temos ali, eu gosto de trazer essa ideia de números, é para a gente perceber um grau de importância também, tá? Não é o único, mas contribui. Nós temos 1.600 vezes a expressão de cidade no Antigo Testamento. E nós percebemos o povo de Israel sendo instrumento nas mãos de Deus para cumprir esta missão. A ideia é a gente tentar fazer uma breve fundamentação bíblica sobre esse cumprimento da missão. E a gente percebe Israel de forma centrípeta e centrífuga cumprindo esta missão. O que é isso? Quando, de forma centrípeta, é quando as nações vêm para com Israel, subjugar Israel, pessoas de outras nações para dentro de Israel, e Israel manifesta a glória do Deus. A religião monoteísta do Deus verdadeiro, não tinha só Israel monoteísta, vale salientar isso, mas Israel é o estandarte de Deus perante todas as nações do contexto do Antigo Testamento. E de forma centrífuga era quando Deus permitia que Israel saísse e fosse levado cativo para outra nação, ou quando fosse para outra nação por alguma necessidade. A gente vai perceber, no contexto da Mesopotâmia, a nação ainda em formação, não era Israel ainda, o povo hebreu ainda em formação, indo para o Egito, né? Indo depois para outras nações por causa de uma crise de fome, alguma coisa do tipo. E nesse escopo aí, como o professor aqui, Charles, bem colocou, Deus chama Abraão e orienta Abraão, para que Abraão, a partir de um valor ético, a partir de uma educação, a partir de justiça social que ele deveria desenvolver, e aí, por isso, até tomando, professor Charles, uma fala recente, né, do Timothy Keller, né, sobre essa questão de justiça social, nós podemos, e já que o senhor tocou na questão aí mais latino-americana, nós podemos fazer missão urbana, usarmos as categorias da justiça social, sem necessariamente usarmos linguagens de categorias
marxistas, socialistas, tá? Porque às vezes fica naquela ideia de que a gente só pode fazer a missão no contexto da justiça social se nós tomarmos estas bandeiras ideológicas. E aí, como o senhor bem colocou, nem um extremo nem outro. A Bíblia já tem uma linguagem própria para isso. Basta vocês lerem Gênesis 18, 19, quando o Senhor chama Abraão e diz como que Abraão deveria seguir. Abraão deveria fazer o que é justo e direito diante de Deus, e a ideia da justiça e do direito ali pautada em Gênesis 18, 19, tem a ver com o exercício da justiça divina, da justiça social e a atenção. Assim como Deus está fazendo para outros povos, Israel também deveria fazer. Então, o nosso escopo aqui é entender que a missão urbana, ela é tudo que nós fazemos na polis, na cidade. Mas não somente aqui, embora nós não vamos reduzir a atenção da missão a um escopo, mas hoje nós vamos falar de missão urbana. Então, a nossa fala nesse sentido é entender um Deus que vai se revelando em todo o Antigo Testamento dentro das cidades. É por isso que Deus freia a intenção de Babel, tá? Quando os homens estão lá em Babel buscando uma autonomia ou uma independência de Deus. Deus freia porque não foi para este propósito que ele criou a cidade. Ele criou a cidade para que a cidade seja uma cidade para a glória de Deus. Isso é até um tema do livro de um professor que eu tenho no mestrado, professor Sérgio Lira, uma pessoa muito querida. Ele tem um livro chamado Cidades para a Glória de Deus. E ele reflete muito aquele aspecto, né, que outras pessoas já vêm tratando no decorrer da história. O próprio Agostinho, quando Agostinho fala da a cidade de Deus, nós vamos perceber posteriormente esta ideia do desenvolvimento da missão nesse contexto de levarmos a cidade a refletir a glória de Deus. E aí, obviamente, lá na frente a gente já tem uma percepção mais cultural da escola holandesa, né? E aí eu quero deixar o professor ficar à vontade para a gente trilhar nesse caminho, né, entendendo esta importância. A gente está vendo isso no Antigo Testamento. Como que a gente consegue ver isso também no Novo, professor? No Novo Testamento nós temos ali os relatos do Evangelho em um universo de vilas, vilarejos na Palestina. Então, todo o pano de fundo, esse background que marca o relato dos evangelistas, Jesus indo de aldeia em aldeia, de cidades, num sentido mais restrito do que a gente tem da ideia de cidade, ainda na questão de um número reduzido, da ideia da polis grega e também o mundo greco-romano ali em franco desenvolvimento. Mas o livro de Atos, ele já traz uma narrativa, quando a gente entra na narrativa neotestamentária de Atos e também nos escritos paulinos, nós vamos perceber a cidade já sendo abordada numa perspectiva maior. Nós temos cenários de cidades com 250 mil habitantes, nós temos cenários de cidades com 500 mil habitantes, já no mundo greco-romano e na missão que já vai além daquele cenário emergente ali da Palestina, de quando Jesus vem, ele finca ali a sua missão e finca a bandeira do Evangelho, forma a sua comunidade de discípulos, e ali os discípulos continuam a missão de Cristo. E vale salientar também a ideia de reino, ou de justiça do reino, que ela excede muito toda a categoria humana que a gente queira usar para embelezar o Evangelho, né? Aquilo que você falou aí anteriormente. A Bíblia já tem categorias próprias para nos ajudar a identificar a nossa esfera de atuação no mundo, a nossa esfera de refletir a glória de Deus e de viver para a glória de Deus no mundo, como o corandel da reforma, né? Uma vida para a glória de Deus. Então, quando a gente chega, por exemplo, no livro de Atos, nós temos essa igreja que sai de comunidades e povoados da Palestina, e 10 anos após a crucifixão, nós temos o apóstolo Paulo, Barnabé, em Atos 13, sendo ali separados por aquele polo importante do cristianismo emergente ali na Antioquia, e ele sai, né, ali anunciando o evangelho e manifestando a glória de Deus ali, naquele ambiente, por cidades diferentes, num período de 2 anos. Depois eles voltam para prestar conta com a comunidade local, mostrando que essa missão, ela não é autônoma, assim, ela não é
exclui, porque existe também, eu acho que vale a pena dizer isso aqui, eu que trabalho com agência missionária e tudo, é, há muito tempo tem se desenvolvido no Brasil uma ideia de para-eclesiástico. Eu não gosto dessa expressão e eu acho que essa expressão ela não cabe dentro de uma nomenclatura correta, dentro de um aspecto missiológico e até teológico. Nós das agências missionárias não somos para-eclesiásticos, nós não somos pessoas que estão aquém da igreja. Nós somos igreja também. E somos ferramentas, plataformas que ajudam a igreja local na sua missão, que através de visões de parceria, é uma relação mútua. A agência não faz nada sem a igreja local, e a igreja local também ela tem um alcance reduzido, tanto na cidade como nas tribos, etc., no cenário mundial, sem a agência missionária. Então, o exemplo paulino e de Barnabé, quando são enviados, e a gente tem Paulo numa cidade de 250 mil habitantes, como Éfeso, um centro importante de romaria, de turismo religioso, já naquela época, de comercialização do sagrado, e nós percebemos Paulo plantando uma igreja também num local geograficamente estratégico, e vamos perceber esse percurso em todo o Novo Testamento. A cidade de Corinto, outra cidade estratégica, uma cidade portuária, rota de comércio, cerca de 500 mil habitantes no primeiro século. Então a gente tem o Império Romano, Paulo chegando no Império Romano, o discurso contracultural de Paulo também, mostrando que o evangelho ele anda em oposição, enquanto todo mundo dizia que César era o Senhor, Paulo não, Jesus Cristo é o Senhor, na carta aos Filipenses, nas cartas da prisão, como são conhecidas. Então a gente vai entender isso aí, ou seja, um grupo de 3 mil convertidos ali no início de Atos, logo passa para 5 mil, e aí eu gosto muito de uma narrativa do Timothy Carter, quando ele traça isso e vai mostrando isso paulatinamente num curso de missões aí que ele lecionou por muito tempo, ele vai mostrando essa evolução em Atos da ação da igreja de Jerusalém por cada cidade, e aquilo não fica limitado à esfera de povoados, à esfera de micro ajuntamentos humanos, mas isso vai ao centro do império, e Paulo queria ir além, né? Não teve tempo. Eu fico imaginando se ele tivesse tempo de ir além, né? Porque Ou as nossas ferramentas, né? nossas ferramentas, porque indo até onde ele foi, eu comprei agora aquela coleção do Wendell Wright sobre os escritos paulinos, da Thomas Nelson, então você fica, tá aí, né? O meu tá ali, eu tô na casa nova, a biblioteca tá toda para cá, não coloquei a biblioteca atrás aqui no cenário, mas é maravilhoso. O Wendell Wright, ele é amado e odiado ao mesmo tempo, mas eu conversando com um amigo, e ele falava muito isso, né? O Wendell White é um homem piedoso e crente, e assim, é um dos melhores analistas do Novo Testamento, reconhecido, e faz uma análise muito profunda também para você chegar nessa perspectiva da missão da igreja, né? Da Essa sua missão. fala, professor, ela é interessante nesse aspecto do rótulo, né, para eclesiástico. De fato, a gente precisa resgatar a ideia de que, de fato, a missão ela não é feita sem a participação da igreja. Na realidade, a nossa missiologia é eclesiológica e ela compreende a participação da igreja local. Mas não somente a participação da igreja local nesse contexto da agência missionária como uma mera assistência financeira. Não é isso. Por isso que as coisas estão bem entrelaçadas, né? E isso que você colocou é importante, porque quando a gente olha para, por exemplo, esse palco, essa atuação das cidades, alguns estudiosos vão dizer que, por exemplo, a cidade de onde Deus tira Abraão, que é Ur, né, o dos caldeus, teria cerca de 200 a 250 mil pessoas. Não era uma cidade sem importância no contexto do Antigo Testamento. Era uma cidade quase que semelhante a esse aspecto do sagrado, do comércio, como que Éfeso nesse sentido de transição, e tinha muitas pessoas. E aí Deus, é importante a gente falar desse tema aqui de missão urbana, porque só um aspecto curioso. Deus tira o homem, coloca o homem dentro de um jardim, mas o final do homem não é um jardim.
O final da nova humanidade em Cristo, eu gosto dessa expressão, que é a expressão que o Dei Carson utiliza, né? A nova humanidade em Cristo, ela vai morar em uma cidade, né? E não é uma cidade na qual nós somos tirados deste mundo e vamos, mas é uma cidade que vem, né? É uma cidade que vem, né? E aí a gente começa a refletir nessa importância de entendermos que Deus não está desatrelado a este movimento geográfico que nós vivenciamos em nossos dias, a esse êxodo, tá? Com isso eu não estou dizendo que Deus só ame a cidade. Deus ama todos os ambientes e todos os ambientes têm que ser voltado para a glória de Deus, tá? Então, por isso que nós estamos tratando. E aqui é interessante pensar agora em estratégia, né? Nós estamos falando do Novo Testamento, Paulo. Paulo faz muito uso de estratégia missionária no sentido de chegar nas grandes cidades, nos grandes centros, para que depois, chegando nesses grandes centros, ele possa ir para as áreas mais interioranas. Então, a gente pode aprender com esta igreja de Antioquia, por exemplo, que quando a gente faz uma leitura no Novo Testamento, a grande agência missionária, nós podemos dizer assim, sem descartar a participação de outras igrejas, mas é a grande agência missionária do Novo Testamento. E uma coisa que o professor falou muito interessante é esse relato que Paulo dava. Paulo fez 3 expedições missionárias, cada uma com um propósito, mas Paulo sempre estava ligado à igreja de Antioquia prestando relatórios. Né? Às vezes, existe não só o trabalho da agência missionária, mas existem aqueles trabalhos que são, de fato, para-eclesiais. São independentes da igreja. As ideias de que as pessoas podem fazer a missão desatrelado de uma cooperação com a igreja local. E, às vezes, pode usar até Paulo erroneamente e dizer, não, mas Paulo saiu pelo mundo pregando o evangelho, não dava satisfação a nada nem a ninguém. Não, Paulo e sua equipe missionária tinha uma liderança que estava sobre ele, até no envio. Atos capítulo 13, nós temos ali o próprio Espírito Santo falando a liderança da igreja para separar Paulo e Barnabé para que eles possam ir. Há uma despedida deles para a missão, no sentido de que eles vão sair. E aquela ideia, vou sair para pregar o evangelho, não sei nem se eu volto, né? Mas eu estou saindo e está tudo atrelado. A ideia da abnegação que o próprio Cristo deixou para nós. E Até porque o contexto, desculpa te interromper, até porque o contexto era de extrema perseguição, então a pessoa saía sem saber se ia voltar, né? Se hoje, quando você vai para determinados lugares do mundo, você vai assim com esse senso de ir sem saber se vai voltar, naquele tempo esse sentimento era muito maior, tanto por uma questão tecnológica. Eu fui para a África 2 anos atrás, e a última vez que estive lá, e 12 horas eu estava na África do Sul, 15 horas de viagem depois eu estava em Moçambique. Então, assim, a tecnologia hoje é bem favorável para a questão da propagação do evangelho. O mundo globalizado inspira essa questão da igreja estar se relacionando com a cidade, com esses fluxos urbanos, com esse crescimento urbano aí que é cada vez mais desenfreado, e a gente escuta uma série de relatos em países que já estão chegando a um crescimento demográfico quase que sustentável, como a China, como a Índia, por exemplo, e os governos pensando numa forma de tentar. Então, a missão da igreja envolve também pensar na redenção nessas esferas. Não é uma redenção só do reino consumado para a eternidade, é uma redenção que implica outras demandas da existência nessas esferas onde nós estamos atuando enquanto cristãos do mundo. Então, é importante refletir a missão urbana como essa fatia do bolo, né? E essa atenção que você está colocando, que nós precisamos dar ao aspecto redentivo, não é pensando somente, de fato, na esperança escatológica, na realidade da eternidade. E isso é muito interessante. O Dr. John Piper, até naquele livro que ele lançou recentemente no período da pandemia, Coronavírus e Cristo, o Dr. John Piper ele fala muito sobre esses aspectos que, às vezes, a gente pensa muito a fé somente para o evento da eternidade e esquece a atenção do presente. E eu gosto de uma pegada que o Christopher Wright
ele tem num dos seus livros, que é uma parceria entre Vida Nova e Betel, que é a missão do povo de Deus, ele fala algo muito interessante. Deus nos colocou com uma missão, antes de nós pensarmos na missão da proclamação do evangelho, né? Nós precisamos entender que Deus nos deu uma missão de sermos simplesmente seres humanos. E ser humano é ter atrelado a si toda a perspectiva da criação. Ou seja, é relembrar tudo isso que você colocou aqui de problemática que a gente já vive hoje, o que ocasionou esta pandemia, é relembrar o nosso papel hoje na cidade. Como que a igreja ela pode ser mais atuante, ela pode ser mais participativa? Quando eu tenho uma visão bíblica correta do que é ser humano e ser um ser humano para a glória de Deus, eu vou ter o meu cuidado com a ecologia mais aguçado. E aí, esse é um grande exemplo que a gente utiliza. Não apenas isso. Aqui eu não estou pregando que a gente vai pegar uma causa ambientalista aí, no sentido de vai sair a foto. Cuidado com esse discurso de esquerda aí, né? Não é, é justamente essa acusação que nós sofremos. Rapidinho, viu? Vai ser rotulado rapidinho, porque parece que falar de uma missão frente às questões ambientais e outras esferas é também um discurso de um grupo ou de um segmento político. De um ser mais progressista. Não é essa a ideia, aquilo que eu falei logo no início. Nós temos linguagens e categorias bíblicas que são muito anteriores a estas que nós estamos vivendo na nossa sociedade, são anteriores ao movimento iluminista. Nós temos já uma atenção sendo vivida nesse sentido, e aí, se for para puxar mais para o nosso âmbito reformado, nós temos a catolicidade da missão que nos ampara para compreender também, lógico, entendendo hoje esse aspecto do conhecimento, do avanço, mas lá desde Gênesis capítulo 2, Deus está mandando o homem cuidar do meio ambiente. O cuidado ecológico é isso que eu estou querendo dizer. Isso não, como eu sou da área do direito também, isso não é só um cuidado na quarta geração que a gente trabalha ali com as pautas mais ambientais, que o homem tem que cuidar com o globo. Isso não é uma pauta da ONU, né? Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica que entenda como eu posso fazer de Jesus ou ser instrumento para refletir a glória de Deus num contexto em que a igreja participa de toda a problemática à sua volta. Então, isso é redimir ou tentar manifestar a glória de Deus nesse sentido. Eu uso muito um texto que os neocalvinistas usam, né? A proposta é a aproximação à escola holandesa com esse contato com a cultura, que é Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Paulo está dizendo ali que o Senhor está fazendo convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. A palavra ali, plenitude dos tempos, é a palavra que a gente conhece como pleroma, e que muitos missiólogos têm trabalhado a ideia da missão pleromática. A missão pleromática é a missão dos últimos dias, e tudo envolve esta missão. Então, a gente tem que olhar para a cidade, não é o único, mas a gente tem que enxergar na cidade e fazer na cidade uma atuação missional que envolve estes aspectos. Meio ambiente, justiça social, economia, o direito, né, que é o que o Tim Keller trabalha muito naquele livro dele, Justiça Generosa, né? Então, nós temos vários outros aspectos que envolvem a nossa atenção. Então, ser um agente, né, e aí, já indo para o Novo Testamento, a gente precisa entender que a igreja não é a única esfera de atuação de Deus. Né? Ela é a agência deste reino, nesse entendimento mais objetivo. E nós temos outras esferas de atuação. Dentro dessa realidade, nós temos que instruir pessoas e despertar pessoas para essas ações. Ações de cuidado. Só uma reflexão. Se a gente tivesse um cuidado pautado nas escrituras com o meio ambiente, nós não teríamos uma série de enfermidades que nós temos hoje. E aí, se o nosso cuidado com um cuidado sanitário fosse maior, porque uma das vias pelas quais estão dizendo que a pandemia surgiu é de uma falta de higiene sanitária na China, né? Não sei, não vou entrar aqui nesse mérito. Eu não tenho capacidade de analisar tudo porque eu não tenho todas as fontes. Não sei se foi isso, não sei se é um vírus criado em laboratório, eu não quero entrar nessas ideias aqui. Como é que o pessoal chama? Teoria de quê, Charles?
as teorias de, como é que se diz? Conspiração, né? Isso. Eu não quero entrar nisso, mas nós temos. E aí, a Guerra, pergunta que eu quero fazer... Pode falar. guerra biológica e por aí vai, né? Exatamente. O que é uma guerra biológica, de fato, a gente já consegue fazer uma leitura mais clara sobre isso, mas não deixa de ser algo que desencadeia o cuidar, a inobservância com aquilo que Deus orientou ao homem, né? Diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Existe uma estratégia de missão urbana única, professor Charles? Assim que a gente diz, eu vou usar essa estratégia em toda cidade que eu vou. Existe algo nesse sentido quando a gente fala de missão urbana? Porque talvez, e aí antes do senhor falar, eu quero dizer, você que está aqui participando conosco, eu vi que alguém já disse aqui, eu tenho uma pergunta para fazer, vocês podem mandar a pergunta de vocês, pode colocar aqui no comentário, tá? Uma pergunta aí, viu, Herbert? Não sei se você consegue puxar ou se ela gostaria de fazer de novo. Tinha uma Quem? irmã chamada Irmã Adriana. Não Então, sei se está... ela disse que ia fazer uma pergunta no momento certo. Eu não sei qual é esse momento, mas ela tem aqui, pastor, no momento certo eu tenho uma pergunta. Pode fazer, pode colocar a pergunta aqui, que o momento certo é o momento que você acha que é certo. Coloca aqui no comentário e a gente vai tentando responder as perguntas de vocês. Desde já eu quero dar bom dia a todos vocês que ingressaram aqui na live conosco, uma alegria ter vocês participando. Nós estamos falando sobre missão urbana, obviamente aspectos introdutórios, não tem como a gente aprofundar muito, mas a gente está puxando um aspecto, outro, né, para a gente analisar sobre esse desafio que é fazer a missão urbana, tá? Inclusive, professor Charles, é fruto da minha dissertação do mestrado, essa questão da vida da igreja e a missão urbana, né? Como que a igreja trabalha essas perspectivas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, coloca para nós, para a gente poder dialogar, tá bom? Fiquem super à vontade. Sim, professor, vamos falar dessa estratégia. Então, Herbert, eu gosto de pensar na questão de um modelo, de um padrão que temos no Novo Testamento, né, principalmente na missão paulina. Claro que a gente pode pegar o próprio Cristo e dar exemplos de como o Evangelho pode ser exposto e manifesto nas diversas categorias ou esferas de um ambiente social. Mas o telefone deu uma tocada aqui, mas estou desligando, só para continuar a fala. Eu não gosto de pensar em uma estratégia única para todos os lugares, até porque cada cidade tem uma realidade, cada contexto, e eu já vi muita gente se perder por aí. Pastor que fica esperando a estratégia da vez da igreja de Nova York para aplicar na igreja do interior do Pernambuco. Uhum. Então, Nova York tem uma realidade, Nova York tem um campo de atuação, são realidades distintas sociais, onde talvez a estratégia que foi utilizada lá para aquele contexto, ela não vai se aplicar num contexto tão diferente e que não tem as mesmas similaridades. Agora, eu gosto de pensar naquilo que é supracultural no Evangelho, aquilo que é supracultural, que é o padrão paulino, que a gente entende que Paulo chegava, Paulo procurava se relacionar com as ordens sociais ali presentes, seja a escola de Tirano, seja a sinagoga, ele procurava esses ambientes, ele se enturmava nesses ambientes, ele comunicava o Evangelho, ele começava a discipular seguidores. Aquelas reuniões aconteciam num formato de pequenos grupos ali em casas, e era o formato do primeiro século, não tinha, com a perseguição do império nos 3 primeiros séculos, não tinha um ambiente para plantar a igreja como nós vemos hoje, principalmente nos contextos ocidentais e aqui do Brasil. Então, a estratégia, ela pode ser moldada à realidade. O padrão, a essência, o conteúdo daquilo que utilizamos na comunicação do Evangelho é que, ao meu ver, não pode ser mudado. Então, existe um padrão no Novo Testamento. Plantar, discipular, reconhecer lideranças, ordenar lideranças, colocar essas lideranças numa esfera de atuação e, através disso, utilizar as ferramentas para manifestar a glória de Deus no contexto social onde a comunidade de fé está plantada com várias perspectivas.
Então, nós percebemos Paulo dialogando com a escola dos filósofos de Atenas, usando a formação filosófica dele. Muita gente acha que Paulo desprezou a herança tanto teológica judaica dele, como a herança romana dele, greca-romana, na questão da filosofia. E quando ele achou interessante, tanto na sua apologia pro vita sua, como em outros eventos, utilizar a história da Grécia, como isso é evidenciado na famosa obra do missiólogo Dan Richardson, né, o Fator Melquisedeque, quando ele precisa puxar a história da Grécia de 6 séculos antes e citar ali um evento e citar filósofos gregos como Epimênides, ele usa isso para poder evidenciar a glória de Deus e reforçar um conceito e comunicar o evangelho de forma inteligível. Então, essa comunicação e essa estratégia, ela se dá com o contexto. O que Paulo utilizou na Grécia como estratégia não foi a mesma coisa que ele utilizou para poder comunicar em outros lugares, em outros contextos geográficos, mas o conteúdo dessa mensagem foi o evangelho. Essa sua fala ela é interessante porque, por exemplo, a Adriana colocou a pergunta dela aqui, e aí eu vou tentar falar em cima dessa pergunta dela e vou dar espaço para o professor também. Ela diz: minha pergunta é, eu moro aqui nos Estados Unidos, onde não se vê muito a missão urbana, talvez pelo fato de ser um país de primeiro mundo. Aí no Brasil se usa muito o fator social para se entrar nessas tribos. Aí eu já queria entrar essa questão da cosmovisão, essa questão da apresentação do evangelho para a cidade. Às vezes a gente percebe, e tocando nesse aspecto que você colocou, de fato o conteúdo da nossa mensagem ele não deve ser mudado, ele deve ser contextualizado, né? Essa é uma expressão que a gente entende as diversas culturas e chega com essa mensagem. Bem como há uma estratégia no Novo Testamento, o Espírito Santo vai orientando Paulo, que é uma estratégia divina, que Deus vai dando orientações e a gente vai percebendo pelas ações do próprio apóstolo como da igreja em si, do Novo Testamento. Com isso, a gente precisa e pode olhar para essa estratégia para aplicar no desenvolvimento, no fazer missão. Agora, nós precisamos também entender que cada cultura, como você citou aqui muito bem o Don Richardson, cada cultura é uma. Então, eu tenho que analisar e contextualizar corretamente. Eu penso, Adriana, que entrando na sua pergunta agora, a grande problemática é que a gente reduz a missão urbana a um olhar de assistencialismo social somente. Esse, para mim, é um dos grandes entraves dentro da perspectiva de fazer a missão, que dentro dos poucos minutos que nos restam, não dá para a gente trabalhar. Por exemplo, no Brasil, você tem aquela ideia dos ricos e os pobres dos mais pobres. A gente tem os diversos ambientes. A missão urbana é para ser desenvolvida tanto em contexto de classe social menos favorecida, no sentido econômico, como no contexto de classe social alta. Então, tanto para os pobres como para os ricos, nós precisamos mostrar que o evangelho ele não faz distinção de classe nesse sentido e que a mensagem do evangelho é para todos os grupos e classes sociais. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura, eu não estou aí, obviamente, mas você vê o Mark Dever, a partir da eclesiologia, tentando fazer a missão urbana, ou tentando não, fazendo, sendo um referencial. Você vê o Timothy Keller em Nova York, também. Quando o professor citou aqui de pegar essa estratégia de Nova York, eu penso que o professor estava falando justamente sobre o Timothy Keller, da gente pegar a estratégia que ele utilizou como se vai aplicar no interior de Pernambuco. Foi o exemplo que ele utilizou. Nós precisamos olhar para a realidade de cada cidade, fazer um olhar antropológico, entender o ambiente em que nós estamos inseridos e aí sim perceber. Não tem uma estratégia única, mas a Escritura nos dá uma estratégia de ponto de partida que, diante das culturas, a gente pode começar a analisar. De fato, não existe essa estratégia que é a mesma para todas as nações. Até, professor, tem a ideia aqui do Grant Osborne, naquele livro dele, né, a ideia da espiral hermenêutica ser uma espiral ascendente. Ela é uma espiral ascendente porque ela vai vendo os aspectos culturais do texto, quando foi dado, até agora. Então, cada cultura é uma. Né? Não sei se você quer falar nesse sentido.
Sim, eu penso muito na questão do que você estava colocando, até a Adriana aí, não é a Adriana que está falando, eu acho que é o esposo, Fabiano, que é a Adriana e Fabiano que fizeram a pergunta. É uma só carne, né? A gente tá É, certo uma do só mesmo cara. jeito, né? Só cara. Eu penso muito na missão, quando a gente fala da questão de estratégia e olhando para a Bíblia como o ponto de partida para tudo isso, nos apegar a uma estratégia e colocar ela num pedestal de divinizar essa estratégia. Foi o que aconteceu com vários movimentos, não quero entrar aqui nessa perspectiva, mas como os movimentos, só para citar um como exemplo, os movimentos celulares, né? Alguém achou que o que deu certo de forma pragmática em determinado país vai dar certo em tudo que é lugar, e no final nós percebemos que o interesse era muito mais pragmático, e pragmático para aspectos, muitas vezes, em várias comunidades, muitas vezes monetários. Né? Era para capitalizar em cima de uma estratégia e não para glorificar a Deus no palco do mundo. Uhum. Então, a missão precisa ser contemplada nessa perspectiva. O mais importante de tudo isso, até já também linkando com a pergunta que o pastor Paulo Mesquita fez aí, qual será o maior desafio da missão urbana no século XXI? O Professor, maior... desculpa Ah, atrapalhar, responde em um minuto essa pergunta, tá? Só por tá. causa do nosso tempo. O maior desafio, ao meu ver, é a igreja não ser engolida e diluída pela própria cultura pós-moderna, ou pela própria cultura das cidades. É ela ser esse elemento de influência, esse elemento de impacto, esse elemento que reflete a glória de Deus, e não uma instituição ou estrutura que é abduzida e engolida por todos esses elementos aí culturais e efêmeros. Entrar na cultura sem perder a sua identidade, né? Esse é o caminho, e influenciar, né? Contextualizar e secularizar. Isso mesmo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse universo da missão, aqui no Instituto Martin Lloyd Jones nós temos um curso com 6 módulos, tá? 6 módulos de uma teologia bíblica da missão. Nós falamos da teologia, da história, da estratégia, falamos de tribos urbanas, a intercessão na missão e o evangelismo infantil, tá? São 6 módulos que nós trabalhamos com uma carga bem interessante, e vocês podem participar deste curso. É só ir no link clicável aqui do Instituto, e lá tem curso de missões, duração 6 meses. Ele é 100% online. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem participar. E nós temos um outro curso, que é o curso de Teologia Pura e Simples, um curso de 2 anos, onde vocês obtêm aí uma formação ministerial. Hoje nós teremos aula à noite, então dá tempo você se matricular nesse curso de Teologia Pura e Simples para ter aula com a nossa professora do Japão, tá? Que estará lá no Japão, estará lecionando para nós aqui. Então vale super a pena. Participe, aproveite. Toda sexta-feira às 10 horas, com a graça de Deus, nós estaremos aqui na Sexta-feira Teológica produzindo lives sobre temas teológicos. Professor, eu tenho um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade. Por favor, fique à vontade, pode fazer suas considerações. Meu amigo, fica aí o abraço a você, obrigado pelo convite, pela amizade, parceria aí no reino, e desejo todo sucesso a você, a Aline, ao Ministério com Betel, a questão do Instituto mesmo, Martin Lloyd Jones, toda essa questão de promover educação e formação ministerial para a glória de Deus. E eu quero também deixar aí, eu coloquei o meu site aí, pessoal, Maravilha. os contatos, para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso ministério. E também tem um site da MIAF, www.sa.eamint.org. Eu vou digitar ele aí para ficar mais tranquilo e deixar o registro aí. Muito obrigado, que Deus abençoe e nos ajude a cumprir a missão dele no mundo. Amém. Coloca no comentário também desta live, tá? Porque aí o pessoal que tiver interesse de conhecer o trabalho da MIAF, o seu site, o pessoal vai ver ali embaixo, tá bom? Gente, obrigado demais pela atenção de vocês que estiveram presentes hoje pela manhã.
A missão é somando esforço para glorificar a Deus na cidade. Vamos tentar levar a nossa cidade, em especial, ser uma cidade que reflita a glória de Deus, a partir da igreja local. Muito obrigado. O Instagram já abriu aqui 30 segundos para a gente se despedir. Um cheiro no seu coração. Até a próxima sexta-feira com as nossas lives.